Olá, meus amores, muito bom dia. Vamos para nossa aulinha de português, né? Dando uma estudada na nossa gramática. E como nós estamos estudando a acentuação gráfica das palavras, vamos permanecer nesse assunto. Já estudamos a acentuação gráfica dos monossílabos tônicos, já estudamos das palavras proparoxítonas, que são todas as palavras proparoxítonas recebem a acentuação gráfica. Estudamos a acentuação gráfica das palavras oxítonas. Quem são essas palavras que recebem acento, tia? São aquelas terminadas em A, E, O, singular e plural, terminado em singular e plural, e terminado em três tipos de ditongo, que é o ditongo oi, ei e el. Só essas palavras oxítonas que recebem acento. E hoje nós vamos trabalhar a acentuação gráfica das palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas, a regra de acentuação ela é um pouco mais extensa, né, do que as proparoxítonas. Proparoxítonas são todas. Oxítonas só terminada em A, E, O, em singular e plural, e terminado nos três tipos de ditongo, que é ei, el e oi, singular e plural. Já as nossas paroxítonas, não. A regra ela é um pouco mais extensa. Então vamos lá. Recebe acento todas as palavras paroxítonas terminada em i ou is, terminada em us, tá? Terminada em u, não, só us, terminada em an ou ans, ou ão, terminada em ou uns, palavras terminadas em L, terminada em N, PS, terminada em X, terminado em R, e palavras terminadas em ditongo. Ou tia, quais os tipos de ditongo? Tem regra que nem as nossas oxítonas, só acentua terminada no ditongo tal, ditongo tal. Não tem esse tipo de regra aí, tá bom? Primeiro, o que é que eu preciso entender, né? Como é que eu vou classificar a minha palavra paroxítona se eu não sei o que é uma palavra paroxítona? Primeiro eu tenho que saber o que é uma palavra paroxítona. O que é uma palavra paroxítona? As palavras, elas são classificadas de acordo com a sua sílaba tônica em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Se eu tenho uma palavra e a sílaba tônica da minha palavra é a última, então essa palavra ela é oxítona. Se a sílaba tônica dela é a penúltima, essa é um exemplo de palavras paroxítona, que é o que vamos estudar hoje. E se a sílaba tônica dessa minha palavra é a antepenúltima, aí eu tenho um exemplo de paroxítona, como por exemplo aqui eu tenho a palavra música. Eu vou colocar aqui nesses quadradinhos, né, nesses traços, para vocês verem a localização da palavra, da sílaba tônica. Ó, música, tá vendo? Música. Então a sílaba tônica é a antepenúltima, e eu teria um exemplo de proparoxítona. Quando eu tenho um exemplo de oxítona, a sílaba tônica vai ser sempre a penúltima, tá? Pois ela vai ter sempre a última, certo? E quando eu tenho um exemplo de sílaba tônica sendo a última colocada na palavra, eu tenho um exemplo de oxítona. Aqui a tia tem a palavra amigo, tá? A tia fez até a localização dessa sílaba tônica. Ó, amigo. Tia, como é que eu sei? Todas essas palavras, as sílabas são iguais. Quando eu pronuncio, não dá pra me perceber quem é aquela mais forte, quem é a mais fraca. Então chama essa danada. Amigo. Vocês perceberam que eu passei mais tempo pronunciando o mi. Então o mi é a minha sílaba tônica. A minha sílaba tônica é aquela que eu passo mais tempo pronunciando. Quando eu analisei a localização dela, né? Encontrei minha sílaba tônica, eu sei que é a mi. Então eu vou analisar mi. Depois do mi eu tenho uma sílaba go, que é a última sílaba. Então a sílaba tônica não é a última, ela é a penúltima, que é um exemplo de paroxítona. Palavra paroxítona. Quando a sílaba tônica
é a penúltima sílaba da palavra. Quando a penúltima sílaba de uma palavra é a tônica, nós temos um exemplo de paroxítona, ok? Então vamos lá, né? Já sabemos quais recebem acento. Terminada em vogal, só terminada em is ou terminada em uns, né? Aquelas que recebem acento da oxítona, como as terminadas em a, terminada em as, es, o e os, nas paroxítonas, nenhuma delas recebe acento. Por quê? Porque já receberam lá nas oxítonas, né, tia? Não, não é por isso, tá bom? Então, as palavras terminadas em vogais, as palavras paroxítonas terminadas em vogais só recebem acento aquelas terminadas em i, terminado em is, terminado em uns, nada de terminado em u, tá, tia? A minha palavra ela vai terminar em u e ela vai receber um acento, porque ela é uma paroxítona terminada em u, nada disso, tá? Só recebe acento se for terminado em os, terminado em an, tipo tia, ah, meu Deus, que palavra que eu poderia, imã, tá? Imã vai receber um acento. Inhãos, tá? Ah, tia, então a palavra irmãos, ela vai receber um acento porque ela é terminada em ãos. Aí nós vamos analisar a sílaba tônica da palavra, simplesmente, porque primeiro vamos ter que saber se ela realmente é uma palavra paroxítona, né? Aí nós temos a palavra irmãos. Vamos ver se ela recebe acento, porque de acordo com a regra de acentuação gráfica das paroxítonas, as terminadas em ãos ou terminadas em an recebem acento. Vamos ver ela. Primeiro vamos analisar que palavra é essa. Estou falando de quê? Então, oxítona, paroxítona, proparoxítona. Vamos lá identificar a sílaba tônica. Irmãs! Acabei de encontrar, tia. A sílaba tônica dela é a última. Então, aqui não é um exemplo de oxítona. Aqui é um exemplo de paroxítona. Aqui é um exemplo de oxítona. Tá? Então, para que ela siga essa regra de acentuação gráfica, é obrigado que ela seja uma paroxítona. Tá? Terminada em L, tá? É incrível. Tá? Em N, terminada em PS, terminada em X, terminada em R, terminada em ditongo. Aqui a tia tem alguns exemplos de palavras, todas sem acento. O que é que nós vamos fazer, tia? Nós vamos analisar essas palavras e vamos acentuá-la, claro, né? Bora lá. Aqui eu tenho safari, júri, tênis, Vênus, vírus, imã, órfã, sótão, órfão, fórum, álbuns, incrível, abdômen, elétron, trícepe, látex, açúcar, história, alumínio, colégio. Pelas regrinhas de acentuação, posso garantir para vocês que todas essas palavras elas são paroxítonas, tá? Ó, safari, acabei de encontrar, safari, então é o fa, todas elas são paroxítonas, tá? Recebe acento terminado em i, terminado em is, bora lá. Aqui eu tenho safari, tia, terminado em is, recebe acento, i ou is. O safari ele vai receber um acento, sim. Mas onde que eu vou colocar esse acento? Na sílaba tônica. Toda palavra que é acentuada só recebe esse acento na sílaba tônica. Ela não pode ser acentuada em uma outra sílaba. Eu encontrei minha sílaba tônica, que é o fá. Eu vou acentuar o ri. Não, jamais. Acentua-se a sílaba tônica quando há necessidade, tá? Porque tem palavras que elas não recebem acento, né? Então, não acentuar a sílaba tônica daquela, só porque ela não recebeu acento. Bora lá. Safari, acabei de encontrar minha sílaba tônica, que é o fá. Então, ela vai receber um acento, safá. Então, é um tom, um timbre aberto. Júri, terminado em i, de acordo com minha regra, tanto terminado em i, terminado em is, recebe júri, tá? Júri. Acabei de encontrar minha sílaba tônica, então eu vou acentuar minha sílaba tônica. Ju. Tênis.
tênis. Vamos lá caçar minha sílaba tônica. T. Agora me deu uma dúvida. Qual é o acento? Esse aí, ó. É T quando eu coloco um acento agudo, que vai ter um timbre aberto, ele vai dar um som de E. E quando eu coloco um acento circunflexo, que ele tem um timbre fechado, ele vai dar um som de E. É tênis ou é tênis. A tia é um E, aqui é um sonzinho fechado. Vênus, vamos lá. Acabei de encontrar minha sílaba tônica. Vênus. Então, Vênus é um timbre aberto ou é um timbre fechado? Também é um timbre fechado, tia Vênus. Aqui eu tenho vírus. Olha só, um exemplo. Pronto, deixa eu te mostrar, né? Aqui, minhas 3 palavrinhas que eu acentuei são as primeiras de acordo aqui com a nossa regra. Terminado em I, safari. Júri, também terminado em I. E tênis, terminado em is. Então, tanto recebe acento as palavras paroxítonas terminada em I, terminada em is. Aqui eu tenho vírus, né? Acabei de encontrar minha sílaba tônica. Vírus. Então, vamos acentuá-los. Vírus. Aqui eu tenho imã. Acabei de acentuar. Aqui eu tenho órfão. Ô tia. Órfão. Vamos primeiro encontrar essa sílaba tônica. Acabei de encontrar. Então, a tia falou que só recebe acento a sílaba tônica da palavra, né? Outra sílaba não recebe. E também tem uma regrinha que fala que uma palavra ela só recebe um acento gráfico por vez. Ela não pode receber 2, 3 acentos, tá? É só um acento gráfico. Como é que nós vamos acentuar a palavra órfão, tá? Na sílaba tônica, que é or. Se ela já tem aqui um tio. É simples. Tio, ele apenas dá um som de nasalização. Isso não é um acento gráfico, ok? Elimina a possibilidade de um tio ser um acento gráfico. Jamais, tá? Só são acentos gráficos. É o acento agudo, o acento circunflexo e o acento de crase, tá? O A craseado. Então vamos lá. Órfão. Sótão. Outro exemplo aí do sótão, tá vendo? Então o tio ele apenas vai dar um som de nasalização nessa palavra, tá? Ela não é um acento gráfico. Sótão. Aqui nós temos, né? Terminado em I, terminado em is, terminado em uns, tá? Ó, terminado em U não recebe. Uns, os. Terminado em E, por isso que a regra não tá certa. Porque terminado em A, ela não recebe acento. Por isso que a gente teve uma pequena dificuldade em ler essa palavra, tá? Ela tem um tio aí. Imã, tá? Ela tem esse tio aí. Terminado em que é o ar com tio. Terminado em ans, tanto singular como plural, órfãos. Terminado em tá? Sótão. Aqui nós temos órfão, terminado em ãos, órfãos. Aqui eu tenho fórum, né? Terminado em A regra aí não é porque ela termina em M, vai receber um acento, tá? É terminado em ó, tá? As terminadas em também recebe. Por isso que eu tenho aqui a palavra fórum. Vamos encontrar a sílaba tônica. Fó. Simples. Aqui, ó, terminado em uns, que é o em plural. Uns. Álbuns. Incrível! Aqui são aquelas terminadas em apenas uma letrinha, né? Terminado em L. Todas as palavras terminadas em L. Que seja paroxítona, tá? Todas as palavras terminadas em L, que sejam paroxítonas, elas vão receber um acento. Incrível! Ok. Aqui eu tenho abdômen, terminado em N. Agora, se não é porque seja terminado em, tá? É terminado em M, tá? Qualquer palavra que seja paroxítona terminada em N
ela vai receber um acento. Abdômen, ela vai receber sim esse acento. Vamos lá, caçar a sílaba tônica. Abdômen. Tá? É um timbrezinho fechado, por isso que vai receber esse maravilhoso acento circunflexo. Elétron. Acabei de encontrar. Trícepe. Látex. Açúcar. História boa. Alumínio. Colé. Então vamos analisar por que essas danadas receberam acento. Recebeu acento porque é terminado em I, terminado em is, recebe acento terminado em I, terminado em is. Todas as paroxítonas. Terminado em uns, terminado em tá? As, terminado em ou ãos, terminado em terminado em uns, terminado em L, terminado em desculpa, abdômen N, terminado em N, tá? Terminado em PS, terminado em X, terminado em R, terminado em ditongo, que são esses daqui. O que é ditongo? A junção de uma vogal e uma semivogal juntinhas na mesma sílaba. Se elas ficam em sílaba separada, não é vogal e semivogal, e sim duas vogais, né? Então, história, tá? Isso daqui é que é um ditongo, a junção de uma vogal e uma semivogal. História, aqui eu tenho uma vogal, que é o A, e aqui eu tenho uma semivogal. Aqui eu vou ter um exemplo de um ditongo crescente. Alumínio também recebe acento porque é terminado no ditongo, ditongo, E aqui colégio também vai receber acento porque é terminado em outro ditongo. A tia Ama faz essas perguntas, vocês já ouviram, né? A palavra tal, ela recebe um acento por quê? A tia Ama isso. Ou então botar assim, marque a alternativa na qual apresenta apenas palavras que são acentuadas pelo mesmo motivo. Aí vocês deveriam analisar. Tia, acabei de encontrar aqui, colégio, história e alumínio. Elas recebem acento simplesmente porque são paroxítonas terminadas em ditongo, ok? Então são essas as palavras paroxítonas que recebem acento gráfico. São as terminadas em I, is, terminada em us, ans, ãos, terminado em uns, terminado em L, N, PS, X, R, terminada em ditongo, ok? Encontra a sílaba tônica, porque só recebe acento a tônica. Jamais eu posso acentuar uma outra sílaba que não seja a tônica, tá? Agora nós vamos ver a acentuação das palavras, né, que tem hiato. Que é isso, tia? Hiato. É uma classificação diferente das palavras? Não. Aí vai de acordo com a junção de vogais nessas palavras, tá? Como, por exemplo, né, a tia vai pegar a mesma palavra aqui. Deixa eu te colocar aqui, Eu vou pegar a palavra colégio. E aqui eu vou pegar uma palavra bem simples, vou pegar rua. Eu vou classificá-lo em hiato de acordo com a junção das duas vogais. Eu sei que vogal é A, E, I, O, U, mas quando nós estamos estudando em séries mais elevadas, nós vamos analisar que, em alguns casos, A jamais. Em alguns casos, o I, tá? O E, ele vai ser uma semivogal. Eu acabei de encontrar, tia, o I e o O junto, então são duas vogais. Não, vamos analisar agora. Se eu separar a sílaba dessas palavras e os dois ficar juntinhos, não é duas vogais, é uma vogal e uma semivogal. Se eles ficarem separados em sílabas diferentes, aí eu tenho hiato, as duas é vogais.
Então, bora lá. Colé. Có. Já era bom ter pego uma outra cor, né? Deixa eu te pegar. Colégio. Então, elas não se separaram. Elas ficaram juntinhas na mesma sílaba. Colégio. Aqui eu tenho um exemplo de ditongo. Então, eu já não classifico isso aí, já não é um hiato. É um ditongo. E ela vai receber o seu acento pela regra gramatical, que todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo recebem acento, tá? Então, já elimina colégio, porque colégio ele não é hiato. Para que seja hiato, é necessário que tenha duas vogais juntas na palavra e quando eu separo, elas vão ficar em sílabas diferentes. Aqui eu tenho rua. Vamos separar rua. Ô tia, rua é um monossílabo. Rua, rua. Ó, não dá nem para separar rua. Aí você se engana, tá? Como? Vamos analisar a sílaba tônica, ó. Rua. Rua. Tia, eu sei que é o ru. Aí tem uma regrinha que é em nenhum caso, em nenhum local no mundo, em nenhum lugar, o A ele vai ser semivogal. Ele vai ser vogal até embaixo d'água, ok? Então o A ele não vai funcionar como semivogal jamais. E se eu estou analisando que a minha sílaba tônica é ru, então o U aí eu estou sentindo que ele é tônico, então elas se separam sim, elas vão ficar separadas. A sílaba tônica, ru-a, ru-a. Quando eu vou separá-los, vai ficar bem bonitinho assim, ó, ru, ok? Então aqui é um exemplo de hiato, quando elas duas estão juntas na mesma palavra e quando eu separo, elas ficam em sílabas diferentes. Exemplo de hiato. Já aqui, quando não é hiato, que também é a junção delas duas, que fica em sílabas iguais, ó, colégio. Aqui eu tenho um ditongo, tá? Quando elas ficam separadas, hiato. Quando elas ficam juntas, é ditongo. Ok? Então, vamos fazer a análise das nossas palavras e saber quando que elas recebem um acento. Então, vamos lá. Aqui, as palavras, né, que tenham hiato, elas vão receber acento quando a sílaba tônica, né, quando a segunda sílaba tônica dela seja um I ou seja um U, tá? No caso aqui, rua, era o U, tia, e eu não vi ela recebendo um acento. Tem que ser a segunda sílaba tônica, tá? A tônica tem que ser a segunda sílaba desse hiato. Então, a primeira não é essa. O hiato são as duas vogais, tá, gente? Então, tem que ser tônico. Ou a primeira vogal, não é que seja a primeira sílaba da palavra, tá? Ou então a segunda vogal. Quando é a primeira vogal, não tem regra de acentuação não, tá? Quando é a segunda vogal, seja a tônica, recebe acento quando é I ou sozinho ou seguido de S. Se for seguido de uma outra letra, não recebe acento, tá certo? Rua, a sílaba tônica é a primeira vogal, quem é a tônica? Ru. A primeira vogal do hiato é que é tônica, por isso que ela não vai receber, só receberia se fosse a segunda, tá bom? Então vamos lá para nossas palavrinhas. Aqui a tia tem a palavra saída. Vamos separá-las para ver se aqui eu tenho um exemplo de um hiato. Vamos lá, ó. Sa e da. Saída. Recebe acento quando a segunda sílaba desse hiato seja a tônica e que seja I ou U. Vamos lá. Saiu. Sa é a primeira sílaba tanto da palavra quanto da vogal, tá? Do hiato, porque o hiato ele é formado por duas vogais. Então, é a segunda sílaba tônica e ele está sozinho. Então, ele vai receber um acento aí, lindo, maravilhoso, saída, ok? Na próxima palavra que eu tenho, rainha. Ô tia, rainha, eu achava que era um ditongo, mas vamos lá. Rainha. Outra regrinha simples que a tia não tinha falado, tá? E a tia acabou trazendo a palavra rainha.
ok? É um exemplo de hiato, sim. A sílaba tônica dela é um I, sim, tá? A sílaba tônica dela, rainha, é um I, sim. Porém, quando elas forem seguidas de NH, ela não recebe acento, ok? Aqui é a regrinha que eu nem tinha falado ainda, ó. Quando elas forem seguidas a partir do... escrever a palavra após a sílaba tônica dela, que seja um I, se for escrito NH, não recebe acento, tá bom? As palavras hiato. Se for seguido do NH, ela não vai receber esse acento, só por isso, ok? E aí as outras, como por exemplo, se aqui ó, é da, não tem problema. Aí só se ela fosse ser juntinho com ela um S. Mas no caso aqui, é qualquer uma palavra, tá, gente? Se ela for seguida de NH, não precisa estar junto, tá? Se ela for seguida de NH, ela não vai receber esse acento, tá bom? Aqui nós temos a palavra raiz. Raiz, vamos separar ela, né? Raiz. 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 A sílaba tônica dela, a segunda vogal, realmente, um I. Mas ela só vai receber acento se ela estiver sozinha. E se ela estiver com S. Aqui ela está com Z, ela não recebe acento, tá? A tia pegou e trouxe a mesma palavra, só que no plural. Aí já tem um exemplo bem legal, ó. Percebemos que o I, ele ficou sozinho nessa palavra, tá? Raiz, ele está junto com o Z, ele não recebe acento, por isso, tá? Para ele receber acento, ele tem que estar sozinho, e ele, ou com S, tá? E aqui, quando a tia passou ela para o plural, ela acabou que ficou sozinha. O Z, ele passou para a sílaba seguinte, então aqui ela vai receber sim o seu acento, ok? Aqui eu tenho a palavra egoísmo, vamos separar egoísmo. Nós estamos analisando a segunda ou a primeira sílaba tônica do hiato, tá, gente? Não é da palavra. O hiato é as duas vogais, tá? Ó, como por exemplo, egoísmo. A primeira é o go, porque é o O e o I quem formam o hiato. O O e o I aqui é quem vai formar esse hiato. Então, a primeira sílaba tônica do hiato, tá? Primeira vogal tônica. Primeira vogal do hiato e a segunda vogal. Recebe acento quando é tônica a segunda vogal, tá? A sílaba tônica é a segunda vogal do hiato. Bora lá. Egoísmo, tá? Aqui o I, ele é a sílaba tônica, sim. E ele está seguido de S. E aí, tia, ele recebe acento? Sim, por quê? Porque recebe o acento quando ele está só, quando ele está com um is. Não recebe acento quando o I, segunda sílaba tônica dele, seja um I, seja seguido de uma outra letra, como por exemplo aqui, do Z. E após essas, mesmo ele estando só e após ele tem um NH, também não recebe um acento, ok? E aqui nós temos o U, porque recebe o acento o I e o U tônico, né? Quando é a segunda sílaba tônica do hiato. Então vamos analisar o U. Gaúcho. Tia, separa aí. Gaúcho. Gaú. Acabei de encontrar, tia. O U, ele é tônico e ele está só. Tia, essa regrinha aqui de NH segue para as demais? Não, é só com I, tá certo? Não seguiria para essa não, tá? Aqui nós temos um CH, ó. Ele recebe só acento, lindo e maravilhoso. Gaúcho. Não receberia se ele fosse seguido de um ditongo. Se por acaso que fosse um ditongo, ele não ia receber acento também não, tá? Genibaú. Vamos lá. Genibaú. A segunda sílaba tônica do hiato, tá? Que é a primeira tônica, a primeira sílaba do hiato, a segunda. A segunda do hiato, que é a tônica, é um U. E ele está sozinho e ele vai receber o seu lindo e maravilhoso acento. Aqui eu tenho baús. Baú no plural. Baús. Esse baús recebe acento. E se está seguido de S, ele está só ou junto com S, ele recebe baús. E aqui nós temos saúde. Saúde.
sozinho. A sílaba tônica é a segunda sílaba do hiato. Sa é a primeira vogal do hiato é A, a segunda vogal é U, e ela é a tônica. Sa, U. Então ela vai receber um acento. Ok? Então só recebe acento. As palavras hiato, as palavras que têm hiato, a junção de duas vogais na mesma palavra, em sílabas diferentes, quando a tônica é a segunda vogal, tá? Do hiato, sendo ela I ou U, ela vai sendo ela I ou U tônico, segunda sílaba do hiato, ela vai receber um acento. Se ela estiver só, ou se ela estiver junto com S. Se ela estiver junto de uma outra palavra, não recebe. Quando eu tenho o I, que após esse I é escrito NH, ela não recebe. Quando eu tenho o U, que após esse U ele é escrito um ditongo, uma vogal, uma semivogal, uma semivogal e uma vogal, ele também não recebe acento. Ok? Tchau.